tá? E daí a gente passa, daí tu pode seguir ali o grupo do YouTube do Cirurvet, tá? As palestras, elas ficam só uma semana, depois que baixa, elas ficam uma semana, tá bem? Então, amanhã provavelmente vai entrar da Pamela. Em casa é complicado, né? É normal, né? Olha aqui. Como é que tá, né? E daí, depois daí tu pode falar para o pessoal ver, tá? Não pode deixar. Então, peraí, deixa eu te apresentar, né? Então, a Cláudia, né? A Cláudia foi nossa aluna aqui da universidade. Ela se formou em 2016, fez 2 anos de residência em cirurgia. Até uma hora eu queria que tu falasse do teu trabalho de residência pra gente, tá? Nem que fosse uma apresentação de 15, 20 minutos, mas eu gostaria que tu apresentasse para nós o Cirurvet, eu achei bem importante, tá bom? Defendeu, então, em 2019, daí entrou já no mestrado, no programa de pós-graduação aqui do FPEL, e atualmente é doutoranda do mesmo programa. Tem experiência em veterinária, política de pequenos animais e cirurgia de tecidos moles. Hoje a Cláudia vai falar sobre neoplasias mamárias em cães e gatos, o que temos de novo. Cláudia, qualquer coisa que aconteça, a gente te chama. Se por acaso cair, também a gente pode te ligar pelo WhatsApp, tá bem? Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente ficou muito feliz por estar aqui com a gente, tá? Boa palestra. Então, boa noite a todos. A professora Jo já me apresentou. Acho que também vocês já me conhecem de outros dias, né? Que eu fazendo parte aqui do grupo. Para mim é uma honra poder falar para vocês. Foi uma honra receber o convite da Jo. Sou cria da casa, então é legal voltar às origens e poder falar um pouquinho, tá? Então, assim, gente, eu vou falar para vocês sobre neoplasias mamárias, que é um assunto que eu sou apaixonada, na realidade, eu gosto muito, é uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer, que quase ninguém gosta. As pessoas não curtem muito fazer mastectomias e é uma das cirurgias que eu mais gosto, é um assunto que eu gosto bastante, assim, de lidar e tudo mais. Então, o que eu fiz, assim, para trazer para a gente, tá? Para poder conversar com vocês e tudo mais. Eu trouxe os consensos, tá? Existem os consensos que chamam, que são onde várias pessoas da área se reúnem e fazem, digamos assim, uma grande reunião debatendo sobre o assunto e eles vão juntando informações sobre o assunto e formam os consensos, tá? Vocês já devem conhecer que tem consensos de várias enfermidades. E tem o consenso de neoplasia mamária. Tem um consenso de 2011, um de 2013, um de 2017 e o que saiu agora em 2020, 2021, que foi a reunião que eles fizeram em 2019. Então, o que eu fiz para abordar para vocês? Eu trouxe informação de todos os consensos, né? Algumas informações eles vão atualizando em cada consenso, então algumas coisas assim eu vim trazer para vocês, tá? Não é muito tempo, né, para a gente falar, é bastante, mas não é tanto tempo, então eu vou trazer de forma mais curtinha para vocês sobre o assunto, né? E eu deixei para o final algumas fotos de alguns casos para mostrar para vocês, assim, mas também de forma bem rápida, mas só para trabalhar um pouquinho mais essa ideia de neoplasias mamárias, tá? A parte das neoplasias mamárias, para mim, os tumores em geral, a gente tem que ver sempre, para lidar com esse paciente, quase todas as cirurgias, né, a gente trabalha em equipe, né, o clínico, o cirurgião e o anestesista. E essa daqui é uma das bem importante a gente ter a equipe formada e todo mundo junto, bonitinho, e todo mundo trabalhando junto, tá? Porque é muito importante para o paciente. Então, falando um pouquinho sobre as neoplasias mamárias, né? Os tumores mamários, então, dentre os processos neoplásicos que ocorrem tanto nos animais quanto nos seres humanos, eles são um dos mais frequentes, tá? Tanto em mulheres quanto em fêmeas caninas. Nas gatas, já não é tão comum, mas quando ocorre de forma muito agressiva. Então, a gente vai ver muito mais na rotina a frequência dos tumores mamários em cães. Tá? Tem diversos tipos de tumores mamários, mas os tumores mistos são os que ocorrem com maior frequência na glândula mamária.
E aí a gente vem nessa questão, né? Por que ocorre tanta frequência os tumores mamários na nossa rotina? Por que está acontecendo tanto os cães e os gatos, né, com tumores mamários? Então, uma coisa que a gente pode, né, atribuir como um fator é a maior longevidade. Então, se a gente for ver, hoje em dia os animais, né, eles não são mais aqueles animais que ficavam no pátio, que, né, viviam 6, 7 anos, que adoeciam, as pessoas nem viam. Não, os animais hoje em dia eles já são como filhos dentro de casa, eles dormem junto, eles estão no sofá, eles estão na nossa volta. Com isso, os animais estão tendo uma maior longevidade, porque eles já estão sendo mais bem cuidados, né? Então, esse pode ser um dos fatores para o tanto surgimento, porque eles estão vivendo mais tempo, então dá mais tempo para desenvolver, né? Fatores nutricionais também podem estar envolvidos, né? E aí tem uma discussão grande sobre isso, o que envolve, o que não envolve. E aí a gente entra num fator muito importante, que é esse último aqui, a utilização de contraceptivos para evitar estros. Gente, não usem contraceptivos para evitar estros, tá? Então, quando me perguntam, agora com 6 meses eu posso dar vacina do cio? Não, não pode dar vacina do cio. Eu tenho um caso depois que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão ver o quanto é agressivo a utilização de contraceptivo. Então, é um dos fatores que mais estimula, né, a questão de hormônios ali e faz a formação de neoplasias mamárias. Então, eu trouxe aqui, roubei a imagem do Sovete, porque para mim é a melhor imagem que define aqui. Depois eu não estava conseguindo as imagens certinhas para achar para vocês, e roubei do Sovete, que é essas imagens aqui que tem nos encaminhamentos de histopatológico que a gente manda para eles. Então, com relação às glândulas mamárias, tá? Tanto os cães quanto os gatos são cadeias bilaterais, então é uma cadeia de cada lado. Na grande maioria, nos cães, são 5 pares de mamas. Então, onde nós temos aqui o número 1, são os 2 pares de mamas torácicas craniais, que a gente chama geralmente de M1. Número 2, as torácicas caudais, depois as abdominais craniais, abdominais caudais e as inguinais, tá? Eu falei geralmente porque ocorre de um animal ter 4 mamas de um lado, pode ocorrer, não é sempre, mas o mais comum é essa formação aqui anatômica. Nos gatos, já diferente dos cães, são 4 mamas, tá? 4 pares de mamas. Então, tem as duas mais de cima e as duas mais de baixo, a inguinal, a abdominal e as duas torácicas, tá bem? Então, até aqui falando da localização das mamas, tá? A gente observa nos estudos, quando são realizados, que a maior frequência de neoplasias mamárias em cães ocorre nas últimas 3 mamas, tá? Principalmente na mama abdominal caudal e na mama inguinal. E nos gatos também, nessa região inguinal aqui, ocorre com uma maior frequência. E aí isso pode estar relacionado à quantidade de tecido que tem ali, de tecido mamário que tem ali, porque é a parte que tem, se a gente for ver, a mama é mais calibrosa, digamos assim, ela constitui mais tecido ali. Então, falando sobre as neoplasias mamárias, né? Que animais que eles afetam? Então, assim, afeta animal de tudo que é idade, gente. Eu já tive uma paciente de 7 meses, tá? Mas ocorre com uma maior frequência em cães de meia idade a idosos. Então, mas a idade bem variada, não é um padrão. Esses animais podem ser castrados ou não. E aí, aqui o castrados, a gente geralmente, esses animais são castrados tardiamente, né? Então, tem essa relação. Então, não necessariamente vai acontecer só em animal não castrado. E aí, geralmente, o que acontece? Geralmente, esses animais estão sadios. Eles estão bem, eles vão para consulta por outro motivo, geralmente, tá? Mas eu vou trazer uns casos para vocês que não é assim. Mas na grande maioria eles estão sadios, tipo, eles não têm outras enfermidades e aí surge um nódulo. Que essa identificação do nódulo ocorre como? Pela palpação. Então, o tutor, na hora que ele está fazendo um carinho no cachorro, ele sente que tem um nódulozinho. Então, isso ocorre geralmente, né? É assim que ocorre. A não ser aqueles casos grandes, né? Que, tá grande, surgiu ontem. A gente sabe que não surgiu ontem, mas geralmente é assim. Então, falando sobre os tumores mamários, né? Como é que esses tumores eles vão se apresentar? Como é que a gente vai ver, né, os tumores mamários? Essa imagem aqui, ela representa bem
vários aspectos, tá? Então, geralmente, eles são nódulos circunscritos, ó. Então, se a gente olhar aqui, isso aqui, tá? Esse aqui é um tumorzão grande, que ele foi, tipo, crescendo. Mas a gente observa aqui, ó, ele é circunscrito aqui, ó, tá? Então, geralmente, eles são nódulos circunscritos. Eu tenho depois outras fotos, eu vou falando dessa parte para vocês. O tamanho dele, a consistência, a mobilidade pode ser variável, tá? E essa variação, por que eu digo isso? Porque o tumor, ele pode ser bem pequenininho, como ele pode ter 20 centímetros de diâmetro. Então, o tamanho é variável. A consistência, uns tumores são císticos, outros são macios e outros são bem firmes, bem duros, tá? Então, também muda a consistência. E a mobilidade, ele pode ser totalmente solto, ele está só na pele e tu consegue mobilizar ele para todos os lados, ou ele pode estar aderido. Então, essa aderência pode ocorrer até na musculatura, que às vezes a gente tem que fazer remoção da musculatura por conta da aderência. Tá? Com o avanço desses tumores, a tendência deles, ó, esse tumor aqui, por exemplo, se ele crescer mais, ele provavelmente vai acontecer uma ferida aberta no tumor, que a gente chama de ulcerado. Então, seriam os tumores ulcerados. Tá? Aí a gente pensa, vai ser sempre só um tumor? Não. Então, os cães, os gatos, eles podem apresentar diversos tumores, né? Às vezes o tutor nota o primeiro, mas às vezes ele está cheio de tumor. E aí esse tumor vai ser só numa única glândula mamária ou em diversas glândulas? Então, ele pode ter tumor presente em diversas glândulas mamárias e pode ter mais de um tumor presente na mesma glândula mamária, tá? Eu vou falando, vou tomando meu chimarrão, tá? Para aquecer a voz. Aqui eu quis trazer essa parte antes, como na parte de epidemiologia, no consenso vocês vão ver que ele traz lá para o final, mas eu achei mais interessante eu trazer aqui para dar sequência, tá? Então, que eu falei para vocês das injeções anti-sil. Então, eles trazem já alerta, né, que os hormônios esteroides, eles desempenham um papel importante na patogênese das neoplasias mamárias, tá? Assim como em cães, em gatos, assim como em humanos, tá? Então, já tem essa questão. E o desenvolvimento de tumores mamários em cadela, ele traz um consenso que é um evento programado nos primeiros anos de vida e que é influenciado pela supressão dos estímulos hormonais na maturidade. Tá? Então, o que ele traz aqui de informação, gente? Que a gente já sabe, isso é lá dos primeiros consensos, a gente já chegou nisso, isso é algo que a gente já falou bastante, se vocês forem ver, todo mundo fala de tumor mamário e fala o quê? Gente, tem que castrar o animal antes do primeiro cio, porque diminui a chance de tumor mamário até 0,5%. Tipo, é quase nada a chance de desenvolver. Aí, se realizar a castração após o segundo cio, né, a chance diminui para 8%, que é bastante ainda. Então, é bem grande. E se castra depois do terceiro cio, diminui a 26%, tá? E geralmente diminui a malignidade. Conforme a gente castra, ele diminui a malignidade do tumor. Mas depois, ele não influencia muito na questão do desenvolvimento de tumor. Aqui ele fala também, ó, que o SH, no momento da cirurgia, da remoção do tumor de mama, ele não vai ter um efeito protetor no aparecimento de novos tumores, metástase ou na extensão da vida útil, tá? Isso ele traz um consenso. Mas a gente recomenda sempre fazer, por quê? Porque diminui as chances de malignidade de próximos tumores. Então, é recomendado castrar, além das neoplasias mamárias, né? A gente sabe que a gente pode ter outras enfermidades em útero e ovário, então a gente castra. Se o animal não é castrado, a gente castra durante a mastectomia, se possível, tá? Então, aqui eu trouxe essa informação por quê? Porque a gente fala bastante disso, né? A gente tem que castrar até o primeiro estro, porque diminui muito a chance de tumor mamário. E aí, o que eles discutiram nesse consenso último, tá? Agora que eu até essa informação trouxe. Que a ação do estrogênio no estágio pré-puberal interfere no desenvolvimento de algumas funções. Então, por exemplo, eles trouxeram aqui que interfere no desenvolvimento de ossos, de músculos, de órgãos sexuais e sistema imunológico. Atraso no fechamento da placa epifisária, aumento da predisposição de distúrbios osteomusculares, ruptura de ligamento cruzado, displasia coxofemoral. Então, assim, eles trouxeram essas informações nesse último consenso, que são de outros estudos, né, claro, que
O que significa isso, gente? Que se a gente castra muito cedo, a gente pode desenvolver essas alterações dos animais, tá? Então, o que eles alertaram? Que tem a ocorrência, né, de inúmeros problemas, alterações endócrinas, musculoesqueléticas e articulares, que pode estar relacionada com a castração de cadelas antes do primeiro ciclo estral. Então, aí a gente entra naquele debate, né? Melhor uma coisa e pior outra. Então, a orientação que eles passaram nesse último trabalho foi castração antes do primeiro cio, se for para controle populacional ou por outro motivo. Se for por conta de neoplasias mamárias, eles recomendam agora a castração que seja realizada entre o primeiro e o segundo cio, tá? Então, ali entre o primeiro e o segundo estro, porque diminui bastante, né? Cai a 8% a chance de tumor mamário, e a gente diminui esses efeitos aqui nos animais, tá? Então, o que eles acharam? Que colocando, né, na balança o que tem a preferência, digamos assim, bota os prós e os contras. Então, eles recomendam agora castrar entre o primeiro e o segundo cio, tá? Então, essa aqui é uma novidade que a gente está agora também nessa... Está sempre mudando, por isso que a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar se atualizando, né? Gente, para fazer o diagnóstico de neoplasia mamária, não é só achar um tumor. A gente tem que fazer várias coisas, tá? Importante a anamnese detalhada. E aí aqui a gente pergunta, quantos cios teve? Teve cio normal? Fez aplicação de injeção? Teve gravidez? Pergunta de tudo, o que come? Aquela anamnese completa. Depois a gente vai fazer um exame clínico completo. Que o animal, a gente sempre tem que olhar o animal como um todo. Fez o exame clínico completo? O que não vai faltar na avaliação? Palpação das glândulas mamárias. Gente, assim, ó, eu mexo com meus dedinhos, então eu cato nódulos, né? Porque eu chego um paciente para mim para cirurgia, para qualquer outra coisa, eu passo a mão nele todinho. Em seguida, eu acho um nódulozinho no corpo. Então, a gente tem que fazer, tá fazendo carinho ali, tu tá passando a mão nele, tu tá notando se não tem um nódulo de pele, se não tem alguma coisa, a gente acha coisas, tá? Como eu falei, eu gosto de tumores, né? Então, eu tô sempre procurando. E aí, o que a gente faz? A palpação da glândula mamária não é só passar a mão. Não é só eu passei a mão e deu. Não, a gente vai palpar glândula por glândula. Então, são 5 pares de glândula, né? Aqui e aqui. Tu vai palpar uma por uma. Vai vir lá da torácica, primeira torácica, vem, palpa e vai palpando todo o tecido ali. Chegou na segunda palpa, todo o tecido e assim vai. O que às vezes a gente acontece? As inguinais, elas são tem mais tecido. E às vezes elas podem ter umas hiperplasias. Então a gente também tem que diferenciar se é hiperplasia ou se é tumor, tá? E aí é palpação mesmo, a gente palpa. E se tem suspeita de tumor, bom, aí a gente já remove. Então, além disso, a gente é importantíssimo fazer, e isso aqui é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência, é algo que a gente tem que conseguir implementar nos locais, a realização de exame de raio-x e de ultrassom. O raio-x, ele tem que ser em 3 projeções, tá? Ele tem que ser ventro-dorsal, látero-lateral direito e látero-lateral esquerdo. Não adianta ter só uma lateral, ele tem que ter as 3 projeções, tá? E a gente vai pegar lesões aqui acima de 6 milímetros, menores do que isso a gente não detecta. Então, ele também não é 100%. O ultrassom abdominal, para a gente ver se não tem nenhuma metástase em algum órgão abdominal. E aí o exame de escolha para tórax, principalmente, né, seria a tomografia computadorizada, porque pega lesões com menos de 6 milímetros de diâmetro. Então, dos locais, né, que pode apresentar metástase, o pulmão é o local mais comum para metástase de distância, tá? Então, ele aparece uns nódulozinhos, ó, que são metástases à distância no pulmão. Fígado também, rim. Então, tem vários locais que vão apresentando metástases, mas o pulmão é o mais comum. Então, aqui a gente tem que pensar que a gente tem que fazer o exame completo e a gente tem que ter todos esses exames para diagnóstico. E aqui a gente pensa como uma preparação cirúrgica, tá? A gente precisa ter um raio-x de tórax por conta da saber se tem metástase, saber como conduzir, para o anestesista poder entrar seguro. O ultrassom abdominal também, para a gente ter segurança na cirurgia e planejamento. Então, quando a gente faz a cirurgia, que faz parte do diagnóstico aqui, fala da biópsia
excisional, né, que é recomendado, então a remoção do tumor. Então, se a gente fizer com margens livres, né, que margens são o quê? O tecido que fica adjacente ao nódulo ali. Se essa margem for livre, a chance de cura é possível se não tiver comprometimento em outros órgãos, tá? E eles citam também como exames para a gente fazer a citologia aspirativa para inspeção de linfonodos, né? Porque o que acontece? Muitas vezes os linfonodos podem estar alterados, mas não são palpáveis, eles ainda não têm alteração macroscópica. Então, a gente observaria numa lâmina. E eles falam também do exame de citologia para excluir diagnósticos diferenciais. E aí, aqui é importante, gente, eu vou dizer para vocês assim que eu tenho. É difícil a gente conseguir colocar a citologia na rotina, porque geralmente o tumor de mama a gente retira, né? Então já faz a biópsia histopatológica. Mas em alguns casos eu uso bastante a citologia, por quê? Para diferenciar, né? Pode ser mastite, pode ser lipoma, pode ser mastocitoma, né? Tem um tipo de tumor mamário que a gente não opera, então eu uso bastante a citologia nesse ponto para diferenciar o que é e me dar uma segurança para entrar em procedimento. Então, o exame anatomopatológico, o que acontece? Fez a cirurgia, removeu a cadeia mamária com os tumores juntos, vai tudo para o formol, tá? Esse exame vai ser o que melhor vai dizer o comportamento biológico. A citologia ela vai nos dar um parecer, mas o afirmativo, que vai nos dizer tal tumor, vai ser o histopatológico, tá? E aqui ele tem que ser realizado de todos os nódulos. Então, assim, eu fiz o meu estudo de mestrado, eu fiz um levantamento sobre neoplasias mamárias, e, assim, tem pacientes que tinham 10 nódulos com 10 tipos histológicos diferentes. Então, cada nódulo pode ser uma coisa. E aí, às vezes, tu mandar um nódulo só, tu pode mandar o menos agressivo, sendo que tinha um lá muito agressivo, tá? Então, aqui ele vai fornecer as informações importantes que vão nos dar um plano de tratamento pensando no futuro, né? E vai nos orientar no prognóstico desse paciente. Então, essas amostras, elas são fixadas no formaldeído, e é aqui uma coisa importante, gente, tá? A gente não pode poupar formol. O formol, ele não pode ser poupado. Então, o tamanho da amostra, a quantidade de formol que a gente tem que ter é 10 vezes maior do que o tamanho da amostra. Então, a gente não pode botar uma cadeia mamária de uma Golden num pote de Nescafé. A gente tem que botar de acordo com o tamanho, tá? Aí, fatores que podem afetar, né, na qualidade da amostra e nos prejudicar no diagnóstico. Falta de representação da amostra, que é não coletar todas as amostras, né? A fixação inadequada, que foi o que eu falei para vocês agora, e falta de informação sobre a amostra. A gente precisa identificar tudo para eles. Tem a fichinha certinha, tem que preencher tudo, todas as informações, que às vezes uma informação auxilia para a gente fazer o diagnóstico certinho, tá? E é importante a gente sempre solicitar que eles façam avaliação das margens, e essas margens têm que ser laterais, profundas e superficiais. Então, quando a gente junta todos os dados que a gente tem, ultrassom, raio-x, análise do linfonodo, histopatológico, a gente faz o que é super importante para qualquer paciente oncológico, tá? Isso aqui são informações da época lá dos humanos, é muito antigo esse daqui, que é o estadiamento clínico. Esse estadiamento clínico, ele que vai nos dar a base do prognóstico desse paciente, tá? Então, nele a gente avalia o quê? O tamanho do tumor primário, a gente avalia a presença de metástase em linfonodos e a presença de metástase à distância. Então, a gente tem o T, N, M. Então, o T é tumor, N é linfonodo e M de metástase. E aí, a gente vai avaliar. Por exemplo, nos tumores, a gente avalia como? Isso vem tudo no laudo histopatológico, tá? Se o tumor primário é menor do que 3 centímetros, se é de 3 a 5, se é maior do que 5. Se a gente tem vários tumores na cadeia mamária, a gente considera o mais agressivo, tá? Aí, então, tem T1, T2, T3, o N é o N0 sem metástase, N1 com metástase, o M, M0 sem metástase, M1 com metástase, tá? E aí a gente vem para os estágios. Então, o que significa? Ó, o estágio 1 é quando o T é o T1, então o tumor é menor do que 3 centímetros, o N que não tem metástase em linfonodo e o M não tem metástase à distância. E assim vai. O estágio 4, que já é bem preocupante, que são
do 4 e o 5 são os piores estágios. O 4 é qualquer tamanho de tumor, não importa se é pequeno ou se é grande, mas com presença de metástase em linfonodo e sem metástase em órgãos distantes, que aí seria pulmão, fígado, coisas assim. O estágio 5 é o mais preocupante, é qualquer tumor, qualquer tipo no linfonodo, mas tem metástase distante, tá? Então, os cães, em cães aqui, o estadiamento, o 4 e o 5, eles têm uma taxa de sobrevida muito baixa, tá? Tem um pior prognóstico, então o paciente ele tem a tendência, isso a gente consegue programar até para poder, numa conversa para o tutor, explicar para ele, olha, né, o teu cão provavelmente ele tem um tumor muito agressivo, já fez metástase em outros órgãos, então a chance, né, a sobrevida desse paciente é curta, tá? Então, para isso que nos serve esse estadiamento clínico, tá? Então, com relação ao tamanho dos tumores, tá? Ele traz que menor do que 3 centímetros tem um melhor prognóstico quando comparado com tumor maior. Mas isso principalmente se não tem metástase. Se tem metástase, aí a metástase é que fala mais alto, digamos assim. Para a gente fazer a avaliação, né, da metástase em linfonodos, a gente fala da citologia, tá? E é muito pouco utilizado na prática ainda, pelo menos aqui na nossa região. Então, é algo que deveria ser mais frequente, até porque a gente precisa se organizar para a cirurgia. Então, quando a gente fala de linfonodo, tá? Tem o linfonodo sentinela em tumores, que é aquele primeiro linfonodo da cadeia linfática regional que vai receber linfa daquele tumor. E aí, na drenagem linfática dos cães, aqui eu vou falar principalmente dos cães, tá? Como o tumor mamário ocorre mais em cães, a maioria das informações que a gente traz é de cães. Então, vocês vão me ouvir falar muito sobre cães. Então, quando a gente fala, a gente vai ver que tem muita proximidade das redes, das cadeias linfáticas. Por exemplo, ó, as mamas torácicas, tá? A torácica cranial, lá, a primeira, M1, ela vai drenar para o linfonodo axilar, né? Ipsilateral. A caudal também. Aí a gente vem aqui, ó, na M3, que é a mama abdominal cranial. Ela drena principalmente para o linfonodo axilar, mas também drena para o linfonodo inguinal. Então, a M3 ela vai drenar tanto para cima quanto para baixo, tá? E aí, aqui, a M4, que é a mama abdominal caudal, vai drenar para baixo, né? Para o linfonodo inguinal. E a mama inguinal também drena para o linfonodo inguinal. Mas essa drenagem não é bem específica, isso é o que eles comentam nessas questões de drenagem, mas ela pode ser muito aleatória, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado, né? Eu já... Agora, quando eu falar da cirurgia ali para vocês, eu explico para vocês como é que eu raciocino para fazer, mas não tem um padrão certinho, assim, do procedimento. E aqui a gente fala, a gente tem que fazer o diagnóstico desse linfonodo sentinela, tá? Quando a gente faz a mastectomia, a gente tem que remover os linfonodos junto. Então, o linfonodo inguinal, ele geralmente sai junto com a cadeia mamária, tá? E o linfonodo axilar, nesse último consenso agora, eles recomendam que seja removido junto com a cadeia mamária, tá? Isso é algo que eu ainda preciso colocar na rotina, porque é difícil da gente sentir ele. Então, quando ele está aumentado, a gente sente fácil ele e aí consegue remover fácil, mas se ele não tem alteração, é mais difícil. E aqui eles ensinam uma técnica para fazer, que é com azul patente, a 0,1% e a 2,5%, que tu faz a coloração. E a dose é de 2 miligramas por quilo, e em gatos a gente não pode ultrapassar 1 ml por paciente, tá? Essa inoculação ela é feita por via subcutânea, então aqui eu tenho nódulo. Então, na região peritumoral, ao redor do nódulo, eu vou fazer de forma intradérmica a inoculação desse azul patente, tá? Aqui ele trata no trabalho que as complicações elas são raras, tem hipersensibilidade que ocorre, mas muito raramente, não chega a 1,1%, e que pode manchar a pele de azul, né, mucosas e urina. Eu trouxe uma foto de um trabalho, como que eles fazem a questão do azul patente, porque é para a gente visualizar melhor o linfonodo axilar, no caso. Então, o local anatômico drenante, ele vai ser indicado pela observação da via linfática marcada. Então, a gente vai injetar via intradérmica ao redor do tumor e ele marca aqui onde está o linfonodo e é feita a remoção do linfonodo. O inguinal sempre vem, é muito difícil o inguinal não vir junto, tá?
geralmente ele vem junto com a cadeia mamária. E agora a gente fala, né, o que a gente quer falar, né? Vocês devem estar dizendo assim, sabe? Doida, tá enredando aí, falando, e não fala da cirurgia. Então, gente, para tumor mamário, a cirurgia é a terapia de primeira escolha, tá? Então, a gente tem tumor mamário, manda para cirurgia. Tem uma exceção que eu vou falar daqui a pouquinho, mas tumor mamário a gente manda para cirurgia. Ela vai ser a terapia mais eficaz para o controle regional da doença, tá? Então, não quando a gente já tem metástase, mas no local ela é a mais eficaz. Lembrando sempre fazer de forma correta, né? E de forma certeira, digamos assim. É o procedimento terapêutico que tem uma maior probabilidade de cura se for realizado completamente. Então, a gente não pode tirar meio nódulo, a gente tem que tirar todo o nódulo com cadeia mamária. E se não tiver envolvimento, né, de outros locais. Vou te pedir para te não bater aí. Eu tô batendo aonde? Bate quando tu fala assim, tu morre, bate, dá um vai pro bagulho. Tá bom? Tá ótimo. Você italiana, né? Assim que nem eu. Eu falo gesticulando. E eu achei que em casa eu não ia gesticular tanto, não muda nada, né? Eu gesticulo horrores. Não vou diminuir aqui. Quando a gente fala da cirurgia, a escolha da técnica vai depender do quê? Da extensão da doença, da drenagem linfática, que eu comentei com vocês lá atrás, e do tamanho e localização das lesões, tá? Então, a gente tem que avaliar esses 3 itens para poder determinar a técnica que a gente vai utilizar. Com relação à técnica cirúrgica, a gente tem diversos tipos de técnica, tá? A lumpectomia, que é a remoção somente do nódulo, que é esse númerozinho 1 aqui. A mastectomia simples, que é a remoção de um nódulo com uma glândula mamária, tá? A mastectomia regional, que envolve o quê? Mais de uma glândula mamária junto do nódulo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as 2 últimas glândulas mamárias, tá? E a mastectomia radical, que é o envolvimento de todas as glândulas mamárias junto com o nódulo removido, tá? Isso pode ser feito unilateral ou bilateral. Em cães, antigamente teve uma época que o pessoal usava bastante cadeia mamária, usava bastante não, mas teve uma época que começaram a fazer a bilateral, mas em cães ela falta elasticidade da pele, na região do tórax fica bem dolorido. Eu, particularmente, não faço bilateral. Eu não gosto, porque eu acho que fica muito dolorido, muito sofrido para eles. Então, eu faço em 2 etapas quando preciso. Como a gente falou ali que não tem uma padronização, se a gente pensar na drenagem linfática, o que eu vou dizer para vocês que eu aprendi na residência, né, com minhas professoras, uma delas está presente. Assim, gente, tem um tumor em M3, automaticamente eu vou tirar toda a cadeia mamária. Porque se a gente lembrar, a M3 aqui, que é a mama abdominal cranial, ela drena tanto para o linfonodo axilar quanto para o linfonodo inguinal, né? Então, se eu tenho um tumor entre M3 e M4, eu posso fazer regional. Só que eu faço regional tirando como? A mama 3, essa aqui, a mama 4 e a mama 5. Então, eu tiro as 3, porque essa aqui drena para cá, para o inguinal. Então, automaticamente, ela pode ter contaminação, né, neoplásica. Contaminação não, mas pode ter envolvimento neoplásico e a gente mantém ela aqui. Então, eu, particularmente, faço assim, tá? Mas sempre que eu posso, eu sugiro para os tutores tirar todas as mamas. Pode ser um tumor aqui embaixo, um tumor aqui em cima, eu sugiro a gente tirar tudo. Mas isso é particularidade de cada um. Eu, particularmente, eu gosto de tirar todas, se possível. Porque a gente vê bastante casos, depois aparece na mama em cima, então... E em gatos, qual é a recomendação, gente? Em gatos é retirar toda a cadeia mamária sempre, não importa se o tumor é aqui embaixo, é fazer radical, tá? E o que eles trouxeram até nesse último consenso? Que gatos têm uma maior sobrevida se a gente tirar as 2 cadeias mamárias. E aí esse procedimento pode ser feito em uma etapa, tirando bilateral, as 8 mamas, no caso, ou em 2 tempos. Tira primeiro um lado e depois o outro lado. Como eu disse para vocês, eu particularmente não gosto de fazer bilateral, tá? Então eu faço um lado e faço depois o outro.
Às vezes, a gente pega o quê? Um tumor grande nesta região aqui inguinal, que tu tem que tirar os dois lados aqui. Mas aí eu tiro o inguinal e subo radical, unilateral depois. Então, mas isso é particularidade de cada um, é que cada um se sente melhor, tá? Eles não têm um padrão para dizer tem que ser feito sempre a mesma tipo de mastectomia. Isso não tem. Então, cada um vai se adaptando. Eu aprendi assim na residência e eu gostei assim e eu sigo assim. E se daqui a pouco eu aprender diferente e achar que é melhor, eu faço diferente, tá? A gente vai sempre estudando, sempre aprendendo mais. E aí, pensando no tratamento, gente, a gente tem a quimioterapia como um tratamento adjuvante, tá? Ele não serve como um tratamento isolado para câncer de mama, né? Mas ele pode prevenir ou retardar o desenvolvimento de metástases em alguns casos mais agressivos. E aí a gente tem alguns tipos de tumores, que é o tumor carcinoma sólido, micropapilar, alguns tipos que tem que ser sempre feito a quimioterapia junto. Tipo, se deu aquele tumor, é feito quimio. E pacientes com estágio 4 e 5 também é sempre recomendado fazer a quimioterapia junto, tá? A utilização de quimioterapia, eu tô com a cola dos nomes aqui, gente, porque é um nome difícil de dizer, tá? Se usa carboplatina, doxorubicina, gencitabina. É difícil de dizer isso aqui, né? É um trava-língua. Além disso, eles usam, aí tem os protocolos, né? Alguns tipos de protocolo, usa associado a ciclofosfamida, e tem um tipo de tumor, que são os carcinomas inflamatórios, que usam os inibidores de COX-2, tá? Que aí entra o piroxicam, que pode ser usado. Então, falam também de utilização de quimioterapia metronômica, que é aquela que a gente vai dando aos pouquinhos, né? São drogas antineoplásicas por via oral em doses baixas com intervalos curtos. Então, não é aquela coisa de fazer uma vez por semana. Uma vez por semana a gente usa quimioterapia. Não, essa tu vai dando todos os dias, tá? E agora a gente fala do que eu falei várias vezes, que depois eu falo, tá aqui. Carcinoma inflamatório, tá? Ou carcinoma anaplásico, vocês vão ouvir. Esse é o único tipo tumoral que a gente não recomenda cirurgia. Então, se tu suspeita de carcinoma inflamatório, tu não faz a cirurgia, tá? A gente não faz. Por quê? Já ignorei, Lari. Eu vi a tua pergunta e pensei, vai vir aqui o carcinoma inflamatório na próxima. Esse carcinoma inflamatório, a lesão dele, ela se assemelha muito a um processo inflamatório da pele, tá? E ele pode ser bem variado, gente. Ele pode apresentar bem como um eritema, tá? A área ali hiperêmica com micronódulozinhos, como ele pode vir numa placa grande, dura, que a gente sente, às vezes a gente não consegue deslocar, tipo, já vê que tá aderido, tá? Esse tumor não é tão comum, mas por sinal eu já peguei alguns, então já não acho tão incomum assim, mas tudo bem, ele traz como não tão comum. É feio, vocês vão ver, eu trouxe foto dele. Tem um curso clínico muito agressivo, então, dos tumores mamários, é um dos piores, tá? Ele é um dos que é pior, o prognóstico dele é muito desfavorável. O que significa? Ele faz metástase muito rapidamente, ele é muito metastático, ele é bem dolorido, ele inflama muito a pele, tá? E ele é muito agressivo. O paciente ele tem meses de sobrevida nesse tumor. Então, não é recomendado a ressecção dele, tá? Ele volta muito rápido. Vocês vão ver, eu trouxe algumas fotos aqui, vocês vão ver. Geralmente, os sintomas que vai ter vai ser prurido, aumento da... Vocês vão tocar no local, é bem quente. Tem uns que a gente toca assim, a pele tá, tipo, fervendo no local. Tem dor, o paciente tem desconforto quando tu vai palpar no local. Edema, pele com eritema. E aqui a gente tem que abrir um alerta, porque às vezes é um tumor feio, mas não parece carcinoma inflamatório. Mas é, e aí tu abre, tu mexe, piora tudo, tá? Então, nesse caso, são indicadas terapias que vão fazer o controle efetivo da dor. Então, a gente vai fazer bastante analgesia e a quimioterapia antineoplásica que eles recomendam aqui é o piroxicam. E eu conversei com o Thomas até esses dias e ele me disse que ele está utilizando para carcinoma anaplásico, carcinoma inflamatório ou anaplásico, né? O firocoxib para tratamento, que é só a gente tentar dar qualidade de vida para esse paciente, tá, gente? Aí agora eu trouxe para vocês algumas fotinhos de alguns casos que apareceram, assim, mas são bem
eu não trouxe eu trouxe um de procedimento que eu fiz, tá? E outros, assim, de mostrar para vocês alguns casos do que surge para a gente poder olhar e ver como são diferentes, tá? Então, aqui, esse exemplo aqui. Aí, agora, vocês até podem conversar comigo pelo chat, que eu estou dando uma espiadinha. O que a gente enxerga aqui? Olha, é um paciente que está com bastante eritema. Isso aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando o cursor. Tudo isso aqui que eu estou fazendo a volta do cursor era um tumor, tá? Isso aqui era um tumor. Só que aí ele foi para a cirurgia. Esse paciente, o que acontece muitas vezes, tá? A gente é chamado para fazer o procedimento e ele passou pelo clínico e a gente vai para, muitas vezes, assim, em neoplasias mamárias, eu vou direto para fazer o procedimento, tá? Então, esse aqui foi o caso. Nos chamaram para a cirurgia. E aí a gente avaliou o paciente, eu avalio o paciente antes sempre. E aí, quando eu avaliei o paciente, eu me deparei com isso aqui. Então, aqui tinha um nódulo bem grandinho. Não dá para vocês verem tanto, né? A posição não fica tão boa em foto, mas era um nódulo grandinho. Só que olha essa pele aqui. O que vocês pensam aqui? Opero direto ou não? Opero não, Lori. O que suspeitaria daqui? Pele vermelha, bem irritada. Então, esse aqui, a gente olhou e a gente pensou, carcinoma inflamatório. E a paciente, ela estava razoavelmente bem, mas ela estava um pouco dispneica, tinha feito raio-x de tórax, não tinha sido feito bistoteração, era uma cachorra de fora, assim, mas tá. A gente abortou a missão, não fizemos o procedimento, e aí eu falei para eles, vou fazer citologia, eu só vou operar depois que eu tiver a citologia desse paciente. Fiz a citologia e deu carcinoma inflamatório, e essa paciente, ela faleceu assim, ó, em dias, tá? Ela aparentemente estava bem, mas para vocês verem, ele é muito agressivo. E aí ela foi tendo outros sintomas, né, digamos assim, que pareciam não ter relação com o tumor, mas que provavelmente já era efeito do tumor. E aí, se eu coloco esse paciente na mesa, vamos pensar, se eu tô com esse nódulo aqui, eu vou remover no mínimo aqui, né? E aí, como é que eu suturo esse tecido todo inflamado? Vai abrir ponto ou não vai? Então, a gente tem que pensar tudo, sabe? A gente tem que pensar não só no momento da cirurgia, mas no pós, tá? Aqui, agora, é outro paciente, ó. Esse aqui, gente, aqui também tem eritema, era um nódulo muito feio, e isso aqui tudo, ó, vinha daqui até aqui. Eu não palpava embaixo, ele era uma placa inteira, tá? Então, esse aqui a paciente tinha muita dor. A foto não tá bem posicionada porque ela tinha muita dor mesmo. Esse aqui também fiz citologia e também deu carcinoma inflamatório. Então, gente, a gente olha isso aqui e pensa, nossa, eu preciso tirar esse tumor porque tá grande. Não, se eu tirar vai ser pior para o paciente. Nesse caso aqui, ia ser pior para ela. Mesmo a gente se apavorando porque tá grande, esse paciente aqui é analgesia, quimioterapia e conforto, porque vai ser, a gente na realidade vai maltratar, entendeu? Porque a gente vai tirar, vai abrir ponto, vai ficar uma ferida inflamada, vai ficar feio, vai judiar. E essa paciente aqui, ela já veio para mim para fazer a citologia, porque a seguido me chamam para eu fazer a cito dos tumores. Que aí eu já faço para confirmar se pode entrar em cirurgia. Então, essa aqui ainda não tinha nem ultrassom nem raio-x, a gente fez direto a cito. E aí depois, sim, se procedeu com o restante, né, para fazer. Essa paciente aqui é uma da época da residência. Não fui eu que operei, mas eu quis trazer para vocês porque foi um caso que eu acompanhei nos meus plantões, tá? O que a gente observa? Que foi feita a cirurgia na região dos pontos, ó, bastante eritema, tá? E tá com um pouco de edema também. Aqui, ó, na região inguinal, gente, vocês vão ver, tá? Eu trouxe algumas complicações para vocês verem que nem tudo são flores, nem tudo é lindo, maravilhoso. Complica. Região inguinal é a região que mais dá problema em cirurgia. Eu até tenho tido poucos casos agora de complicação. Na época da residência eu tinha mais, agora eu tenho tido poucos casos, mas eu trouxe fotos para vocês verem. Ó, bastante edema, tá? E aqui, claro, não vai dar para enxergar direito, mas na próxima vocês vão ver. O que aconteceu? Isso aqui foi num dia,
Eu não lembro quantos dias após a cirurgia foi, porque não era minha paciente, mas eu achei as fotos e eu tenho data das fotos. Então, essa aqui foi do primeiro dia, digamos assim, para mostrar para vocês. Aqui foi no segundo dia, então, um dia após aquelas fotos. Olha o hematoma que está aqui nessa região. Vocês enxergam? Essa região aqui é a mesma essa aqui, ó, tá? Região inguinal, ali onde eu mostrei para vocês, ó. Isso aqui é o quê? Quem é que sabe me dizer o que é esse tecido branco? Ai, gente, como eu estou ainda doentada, a minha voz está dando uma falhada, então vocês desculpem as tosses, tá? Tecido necrosado, Sara, isso aí. Então, aqui, ó, é tecido necrosado. O que é o tecido necrosado? É aquele tecido que morreu, ele tá morto. Esse tecido aqui não vai ficar mais viável, ele não é mais útil aqui. E aí, se vocês olharem aqui, ó, na região dos pontos, ó, também já tem tecido necrosado, tá? Então, isso aqui... Aí, aqui... ali atrás era dia 5, aqui já era dia 7 e aqui dia 11. Então, aqui 5 dias depois, foi feito o desbridamento da ferida, foi feito limpeza e colocado, ó. Você já vê que tá melhor, tá? Então, a gente também não pode se apavorar, tá? Viu um negócio bizonho? Calma, respira, trata que vai ficar bem. Mas por que eu trouxe esse caso aqui para vocês? Porque depois, no histopatológico, saiu esse tumor aqui que ela tinha, era um carcinoma inflamatório. Então, se vocês olharem para a primeira foto, olha como como ficou a pele inflamada pós-cirurgia, tá? Eu não sei se ela estava assim antes, eu acredito que não. Mas por mexer, por manusear o tumor, né, esse inflamatório, ele fez essa reação inflamatória absurda nesse paciente. Então, a gente não opera, tá? O carcinoma inflamatório não opera. Vocês imaginam naquele caso aqui, ó, dessa labradora aqui, 12 anos de idade, bem velhinha, eu vou tirar e vou fazer ela passar por tudo aquilo para daqui a pouco ela viver mais um mês, tá? Não tira o tumor. Depois eu até posso encaminhar os consensos para vocês e aí fala do inflamatório a gente não operar. Aqui eu entro em tumores de gatas, que eu falei para vocês, não é tão comum, não é, mas eu peguei 3, eu trouxe 3 para mostrar para vocês, tá? Aqui, o que a gente observa? Geralmente, região inguinal que tem tumor, né? Nessa daqui é onde que tá os tumores? Cabeça e colo, no tórax. Então, nem tudo é comum, né? Não é aqui, porque é o mais comum que não vai ocorrer nos outros lugares. Aqui em inguinal eu não tinha tumor. Eu tinha um tumor aqui, esse tumorzão aqui, tinha um tumor aqui em cima. Tumor bem móvel, bem macio, tá? Como que a gente procede aqui com a gata? E, se não me engano, do outro lado aqui ela não tinha tumor, tá? O que a gente procede? Remove toda a cadeia mamária. Eu removi toda a cadeia mamária direita. E esse lado esquerdo, ele tem que ser removido também. Não no mesmo momento, eu particularmente não faço no mesmo momento, mas tem que ser removido depois no segundo momento, tá? Aqui, felizmente, é um tumor benigno, não era maligno esse aqui. Lembra que eu falei para vocês a injeção de sil? O que eu falei? Que a gente não usa, né? Felino, 7 meses, feito injeção de sil. Aqui, gente, eu infelizmente não achei a foto antes da cirurgia. Mas vocês imaginem que aqui é a cadeia que eu removi. E tudo isso aqui, ó, é tumor no lado direito. Eu removi o lado esquerdo, porque o esquerdo é o que estava ulcerado. Eu, infelizmente, não achei as fotos. Vocês imaginem, dobrem a imagem, dupliquem a imagem, estava igual do outro lado. Ela era bolas aqui, dos dois lados, tá? Já tinha 7 meses que tinham aplicado injeção para o cio. Ela tinha muito desconforto, tá? Aí a gente pensa, às vezes pode ser hiperplasia, tá? Então, quando vem assim a gata, a gente pode pensar em hiperplasia. O que a gente faz? A gente trata primeiro. Ela tratou com anti-inflamatório, com antibiótico, com Seclac, ela fez vários tratamentos que a clínica fez e simplesmente não diminuía os tumores. E aí, então, a gente remove. Vocês pensam, aqui eu não tinha pele para remover os dois lados, tá? O ideal é que seria ter tirado esse lado também, mas eu não tinha pele, porque ela era bem pequenininha, bem magrinha, e a pele estava toda cheia de tumor. Então, aqui já ficou justo, se vocês forem ver, ó, a cirurgia aqui ficou justa, tá? E aí a gente remove, então, toda a cadeia mamária. Recomendação também, 45 dias, 60 dias, remover o outro lado. E aí, gente, vamos falar das coisas boas, né? Que nem tudo que vem é aquelas buchas, mas tem as buchas. Nódulozinho,
circunscrito. Aí aqui a gente vê um pouquinho de eritema, tá um pouquinho ulcerado, mas isso aparece pra gente, tá? Isso aqui aparece bastante até, aquele nódulozinho que é o único. Aqui, se vocês forem ver, a região inguinal, M5 e M4. O que a gente pode fazer aqui? Remover M3, M4, M5 ou remover toda a cadeia mamária, tá? Aqui se escolhe tranquilamente. Aqui, ó, outro tumorzinho que eu acredito que vocês não vão enxergar, ó, mas sabe o que é esse branquinho aqui aparecendo no tumor? Tem gente que adora tirar. Vamos ver se alguém sabe o que é isso. Alguém chuta o que tinha nesse tumor? Ele tá ulcerado, tá? É uma bola bem grande que estava ulcerada com uma ferida. Tem gente que é enlouquecido por tirar o que tem dentro disso aqui. Eu odeio. Míase. Exatamente, Jô. Tinha muita míase dentro dessa bola que era míase. Então, assim, essa paciente, ela tinha só esse tumor aqui também, tá? Com míase. Aqui, minha recomendação é a mesma coisa. Tirar a mama 3, a mama 4, a mama 5, ou tirar tudo, tá? Eu tirei tudo nessa aqui também, porque a tutora autorizou. Mas é essa a recomendação, tá? E a gente vai ver isso às vezes. Vai chegar um paciente com tumor ulcerado que fez míase, tá? Então a gente pega de tudo. E aqui, se a gente for ver, ó, nódulo circunscrito, né? Bem direitinho as características lá que eu falei para vocês lá no início. Aí aqui eu tenho dois bem diferentes um do outro, né? Gente, aqui eu fico devendo o resultado do histopatológico desse, porque eu não sei ainda o que é. Mas o que acontece? Ele era um Dachshund, então todas as mamas do Dachshund é assim, ó, pequenininha, né? Aquela coisinha bem pequenininha, grudadinha. Principalmente as torácicas. Se a gente for ver nos cães, as mamas inguinais geralmente são um pouquinho maiores, as torácicas são bem pequenininhas, né? Bem grudadinhas. Sem mentira nenhuma, gente, essa aqui era desse tamanho. Ela tinha mais de 2 centímetros de comprimento a mama. E ela sempre fazia essa ferida na ponta, nunca cicatrizava essa ferida. Eles trataram e não cicatrizou. Então a gente removeu. E aí aqui eu removi as 3 mamas de cima. Era assim, quase arrastava no chão, né? Porque o salsicha já é baixinho, então quase arrastava no chão. Mas aqui foi, tá? E esse aqui é uma foto da residência. Que aqui eu falo que a gente tem que ter um planejamento cirúrgico, tá? A gente tem que entrar sabendo o que tá para acontecer, o que a gente vai fazer. Ela tinha esse nódulo grande aqui em região inguinal, que pegava os 2 lados, e tinha esse super nódulo aqui, ó. Eu, particularmente, tá? Para esse paciente, também faria citologia para a gente ver se não é um carcinoma inflamatório, um anaplásico, né? Se é removível ou não, tá? Esses tempos eu não trouxe foto também, mas eu fiz uma cirurgia num tumor deste tamanho, que era cara de lipoma, né? Aquelas coisas que a gente olha, é a cara do lipoma. E aí palpou, fez citologia, era lipoma, tá? Foi para cirurgia, mas ele estava numa mama. Quando eu fiz a tricotomia, eu vi que em cima dele tinha outro nódulo, né? Então, entre as mamas tinha um nódulo ali também, que não era exatamente a mesma consistência. Aí, o que eu fiz? Eu removi os dois, né? Removi eles. O lipoma era lipoma e o de cima era um mastocitoma. Então, assim, a gente tem que... por isso que eu falo, a gente tem que olhar o cachorro todo, né? Não adianta só olhar aquele nódulo grande, porque foca no grande. Nem o tutor sabia que ele tinha aquele outro nódulo, porque era tão apavorado com aquele nódulo grande, pesava 700 gramas o nódulo. Era como se fosse esse aqui, pendurado no Golden. Aqui, gente, algumas causas de complicações, tá? Esse paciente aqui, ó, região inguinal é que mais dá complicação. Fica muita tensão nos pontos, roça muito, a pele não fica tão elástica, que né, foi feito bilateral, abre ponto, faz necrose, a gente tem que limpar e tem que tratar, mas as coisas ficam boas, ó, e cicatriza depois, tá? Então a gente tem que olhar aqui, a gente olha, porque o paciente vai ficar, né, vai ficar ruim, a gente vai se assustar, calma o tutor, trata e fica tudo ok. Outro caso de problema, esse aqui eu lembro que foi, se não me engano, gente, foi a minha primeira mastectomia que eu fiz, tá? Eu lembro que foi eu e o Guilherme, na época, o R2, e era uma região, era inguinal. E aí vocês olham isso aqui, ó, pra vocês não terem ideia, eu nunca vou esquecer desse caso, porque foi o primeiro e deu ruim, ó. O que é o deu ruim? Deu um baita edema na região inguinal. Porque eu tirei muito tecido, porque era um tumor grande, então eu tive que tirar muito tecido. Quando a gente tira muito tecido, a gente mexe muito, manipula muito, né? E aí tirei linfonodo ali, tudo mais. E se o paciente não faz um certo repouso, não usa atadura compressiva,
Então, dá problema, e aí deu um edema aqui. Aí a gente tratou, drenou o edema, mas mesmo assim o edema abriu os pontos aqui nessa região, porque vai dando edema, abriu, ó. Aqui a gente vê tecido necrosado também, a gente trata como ferida aberta, desbrida, usa pomada, usa, né, várias opções de tratamento e fica bom depois, tá? Essa paciente aqui não foi minha, eu acho que a Jo estava nesta cirurgia, porque eu vi uma foto da cirurgia e eu acho que é a mão da Jo. Eu não sei se a Jo vai lembrar, mas era da Pamela, essa paciente, a Pamela que atendeu e que tinha me mandado as fotos na época da residência. Então, essa paciente aqui, ó, olhem o tamanho do tumor que ela carregava, gente. Na realidade, o tumor quase carregava ela. Olha, ele era bilateral, regional, e aí ele tinha que sair todo. O que elas fizeram para remover todo? Ó? Como eu falei para vocês, dá muita tensão de tecido, né? Elas fizeram esses pontinhos, é como se fosse uma telinha, né? Dá umas perfuradinhas, faz uns pontinhos de... Esqueci o nome agora. Tu lembra do nome desses pontinhos? Mas faz uns pontinhos na volta, que é para não... para diminuir a chance de abrir pontos da edema. Eu esqueci o termo certinho disso. Se eu lembrar, depois a gente fala. Mas é feito assim, ó, para diminuir a tensão do local da cirurgia e tentar evitar que abra. E mesmo assim, aqui ficou abertinho, ó, por conta do tamanho que era, né? Que faltava pele para fechar. Aqui, gente, eu trouxe para vocês. São pontos para reduzir a tensão mesmo, mas não me lembro, eram pontos isolados, eu acho que era isoladinho aqui, ó. É uns pontinhos isolados para reduzir. É isso só, né? É, sim. Tá. Aí aqui, gente, eu trouxe uma técnica que eu adoro, que aí não é da parte da cirurgia, mas que eu adoro, que é a tunescência, tá? Só trouxe uma foto ilustrativa para mostrar para vocês. Quando o tumor não é ulcerado, não está inflamado, os anestesistas eles podem fazer, eu amo eles quando eles fazem. E também tem cirurgião que não gosta, tá? Então é tranquilo. Para mim, facilita muito porque eles fazem com lidocaína e adrenalina, se não me engano. Se não me engano, é adrenalina, gente. E aí diminui muito o sangramento. Porque tumor de mama, dependendo do tipo de tumor, ele é muito irrigado, então sangra muito. Então, essa técnica aqui que eles colocam, tu vai divulsionando ali, ó, e o negócio só vai. É uma maravilha. Eu sou apaixonada. Eu quis mostrar para vocês algo que eu gosto de usar na cirurgia, né? Que eles fazem antes da gente começar o procedimento. Aqui, gente, o último caso que eu quis trazer para vocês, que é um caso um pouco mais recente, isso aqui é uma gata de 16 anos, onde tinha diversos tumores mamários, e um outro profissional disse que a gata era muito idosa para fazer a cirurgia, e aí quando chegou neste ponto, chegou para a cirurgia. Ela estava bem debilitada, tá? Mas isso aqui ela tinha muita dor, e aí a gente resolveu tentar dar uma chance para ela, né, e fazer o procedimento. Só que assim, gente, vocês não têm ideia... Isso aqui, ó, era um tumor. Isso aqui era um tumor, que vocês veem que tá necrosado aqui, ela tinha muita dor aqui, tá? Esse tumor, ele vinha inteiro em placa aqui, ó. Toda essa região era um tumor só. Aqui tinha tumor, aqui também, isso aqui tudo é um tumor. Aqui tinha tumores, e aqui o linfonodo estava extremamente reativo, tá? O que eu optei por fazer aqui? Eu pensei, eu vou começar pelo tumor ulcerado, né, para essa região. Se ela passar bem pela cirurgia, eu sigo para o resto. Então, eu comecei removendo aqui, ó. Nesta região, eu vim removendo aqui, removi as 4 mamas. Eu vim até aqui embaixo, bem embaixo, porque tinha tumor até embaixo. Nesse caso, gente, a gente não consegue dar tanta margem, tá? O recomendado pelo consenso é dar de 1 a 2 centímetros de margem ao redor do tumor. Nessa região aqui eu não tinha como. Eu não tinha como dar muito margem, porque ela não tinha pele tão elástica, ela estava bem magra. Isso estava dificultando muito, assim, ela estava já... Então, eu vim aqui, eu abrangi esse tumor aqui, e vim por aqui, até aqui, e desci na voltinha, tá? Importante aqui, tricotomias muito ampla, tá? A tricotomia tem que ser ampla. Só para avisar, eu já estou acabando. Eu sei que eu falei bastante, mas eu tô acabando, tá, gente? Tricotomia ampla, por quê? Pra gente não suturar no pelo depois, porque talvez a gente precise puxar a pele. Então, eu fiz quase uma tosa de Schnauzer ao contrário nela, porque eu fui até lá em cima, tá? Bem ampla a tricotomia. Eu fiz uma marcaçãozinha para eu enxergar os tumores, porque nessa região aqui foi feita tumescência, tá?
E aí, só onde não foi feito tumescência foi nesse ulcerado, no restante foi feito tumescência. Então, eu fiz uma marcaçãozinha aqui, nessas regiões, para eu não me perder dos tumores, tá? Então, eu fiz, e aí essa daqui, a gente levou mais de 2 horas de cirurgia, em gato geralmente é muito rápido, essa aqui demorou, porque tinha parte aderida, estava bem difícil de chegar, foi difícil de funcionar, e assim, mas tá, vou mostrar um pouco mais para vocês. O que eu faço, tá? Eu descobri quando eu fui fazer a palestra que eu não tiro quase fotos, tá? Porque o cirurgião tá fazendo a cirurgia, então depende que o anestesista tire foto. Esse aqui eu consegui tirar algumas fotos para mostrar para vocês, mas eu descobri isso. Então, eu faço uma incisão elíptica, tá? Geralmente, ou como dá. Então, nesse caso aqui, eu não fiz uma incisão elíptica porque era largo os tumores, tá? Então, o que eu fiz? Ó? Eu fiz uma incisão, eu comecei por aqui, fiz uma incisão, e aqui embaixo eu fiz elíptica. Eu fiz ela em pontinho assim, ó, que é para poder aproximar a pele assim, tá? Então, ela fica aberto assim, assim, e aí eu consigo aproximar a pele assim, ó, tá? Não sei se vocês me entenderam. Então, eu fiz uma incisão elíptica, a gente vai fazendo o quê? A gente faz a incisão na pele, com uma tesoura Metzenbau, ou né, uma pinça, eu uso tesoura, vai divulsionando o tecido subcutâneo. A gente tem que tirar, quem enxerga é a musculatura, tá? A gente não pode deixar o tecido subcutâneo, tem que tirar a glândula mamária e o tecido subcutâneo. E vai divulsionando, então tu vem por baixo com a tesoura, fazendo um movimento de divulsão, cuidando vasos e tudo mais que a gente pode, né, ter nesses locais. Eu fui fazendo, então, aos pouquinhos aqui, essa região que eu tinha que tirar, eu marquei, eu fiz a incisão com bisturi, divulsionei para ver se eu podia ir adiante ou não, ou se eu tinha que parar por aqui. Vou mostrar para vocês agora. Essa região aqui é dali de onde eu estou falando, tá? E eu quero saber se algum de vocês sabe que estrutura é essa aqui e essa aqui. Essa aqui, que está, no caso, do lado esquerdo nosso, quem está olhando, acho que está no lado esquerdo, era do lado esquerdo do paciente, essa aqui no lado direito, tá? Onde o lado que está as pinças é o lado da cola. Vocês têm alguma ideia de que estrutura é essa? É uma estrutura extremamente importante que a gente tem que tomar muito cuidado na mastectomia. Eu vou dizer para vocês que eu sempre começo caudal para me liberar dessa estrutura e só vai depois. Vamos ver, vou dar um tempinho. Se ninguém editar, eu vou falar, não tem problema, tá? Nós temos duas dessa estrutura. Tem torácica e tem a inguinal. Essas aqui são inguinais. Boa, epigástrica, Rafaela, isso aí. Então, gente, qual o cuidado que a gente tem que ter? Além de ter irrigação do tumor, tá? Os tumores, eles podem ser muito irrigados. Eu já peguei tumor com um vaso, aí eu me perco aqui, ó, um vaso calibroso do tamanho de um dedo, tá? E a gente tem que ter cuidado, a gente não pode romper esse vaso. Porém, esse vaso aqui em específico, a gente tem que ter muito cuidado. Eu aprendi isso na minha residência que me disseram, tá? E desde que me disseram isso na residência, é o vaso que eu mais tomo cuidado numa cirurgia, e eu nunca deixei ele sangrando para ver se era verdade, mas me disseram que se sangrar esse aqui, se a gente, né, incisar ele e deixar sangrando, o paciente morre em 5 minutos. Não vou experimentar para ver se é verdade ou não. Eu acredito que seja. Então, o que eu faço, gente? Tá aqui a epigástrica, vai devagarzinho. Quando eu chego nessa região aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ela tá bem por aqui assim, a epigástrica, tá? Nessa região. Eu cheguei aqui, é a hora que eu vou fazer com mais calma a cirurgia. Vou ver ali, ó, tá o tecido subcutâneo, ó. O tecido subcutâneo a gente vê aqui, ó, esse branquinho, tá? Isso aqui é um tecido subcutâneo, é o que a gente vai tirar. Aqui embaixo, ó, é músculo. Então, o que vai fazer? Vai devagarzinho ali, ó. Vai devagarzinho, divulsionando, sem pressa, com calma, com amorzinho. Vai lá, divulsiona. Opa, enxerguei um roxinho. Enxerguei um roxinho, vou com mais calma ainda. Vou divulsionando. O que a gente faz? A gente vê a epigástrica aqui, vai passar uma pinça, a epigástrica está aqui, a gente abre um caminho por trás dela com uma pinça, e aí a gente vai pinçar a epigástrica, tá? Esse vaso aqui é o mais importante, e a gente faz a mesma técnica da OSH, as 3 pinças. Então, eu vou colocar
me acompanhem aqui na figura, tá? Eu vou colocar uma pinça aqui, eu vou colocar outra pinça aqui, e eu vou colocar outra pinça aqui. Então, eu coloco 3 pinças, tá? A epigástrica tá aqui, paciente tá aqui, aqui tá o tecido que eu tô tirando fora. Coloquei 3 pinças, o que que eu faço? Inciso entre a segunda e a terceira, tirei fora. Vou ligar entre abaixo da primeira, fiz uma ligadura, abre a pinça, vai fazer aquele sulquinho, que nem na OSH, e dá a ligadura ali. Vasos calibrosos, eu faço 2 ligaduras sempre. Então, eu fiz essa primeiro, acima dessa, né? Antes de remover a pinça, eu faço outra ligadura por segurança, e aí eu pego uma pinça de dissecção sem dente, seguro nas ligaduras, e aí eu solto a pinça número 2. Soltei a pinça número 2, está sangrando? Pinça de novo, liga de novo. Soltei a pinça número 2, não está sangrando? Ok, tá pronto. Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, essa pinça aqui é a minha pinça 3 da epigástrica esquerda, que eu já estava fazendo a direita, tá? E eu deixo ali. Cuidado que a gente tem que ter aqui depois. Isso eu vou falar porque é uma situação que aconteceu comigo. Na hora de reduzir o espaço subcutâneo, eu fui diminuir o espaço morto, eu belisquei a epigástrica e sangrou. Também estava na residência no meu primeiro ano, e aí eu lembro que eu e a Bia, a gente viu, tipo, eu não incisei a epigástrica, mas só no passar perto dela, que eu dei uma passadinha com bisturi, ela sangrou e sangra muito. Pinça de novo, liga, tá? Isso foi um fato que aconteceu uma vez comigo, bastou acontecer uma vez para eu cuidar e nunca mais acontecer. E aí, o que eu faço agora? Sempre que eu vou reduzir espaço morto, eu olho, aqui tá a epigástrica, pulei a epigástrica, tá? Botei essas fotos e frisei, porque para mim é uma das partes mais importantes da cirurgia, tá? Que é que o animal corre um risco. Aqui, gente, imagem feia, tá? Neoplasias são feias. Eu esqueci de dizer para vocês, quando o tumor tá ulcerado, eu suturo um campo plástico. A gente coloca campo plástico em cima do paciente, né? Então, o campo plástico que grudou ali, eu suturo em toda a volta do tumor ulcerado, para eu não contaminar o restante da cirurgia. Então, aqui, se vocês forem ver, ó, o tumor está ulcerado aqui, ó, tem um campo plástico aqui na volta, ó. Eu não estou tendo contato nenhum com o tumor ulcerado, tá? Para não contaminar minha cirurgia. Isso aqui foi para mostrar para vocês, ó. Tirei a cadeia mamária aqui regional bilateral, que foi o que eu mostrei que eu ia fazer de primeiro. Vai divulsionando subcutâneo, ó, e vai levantando, tá? Eu gosto depois de colocar compressa para tentar manter um pouco mais aquecido o paciente enquanto eu faço o resto. Tirei tudo, fui até lá em cima, tirei tudo, fechei pele. Antes da pele, tá? Para eu não pular etapas que eu não... vocês vão ver que fica uma... Eu particularmente não quis botar foto, porque fica uma foto muito agressiva, tá? Porque como foi muito extenso, ela ficou toda ela aberta, a paciente, tá? Parecia assim que não ia dar para fechar, ficou toda aberta. Então, o que eu faço? Depois, se vocês não acharem agressivo, eu boto aqui, compartilho a tela e mostro a foto para vocês, não tem problema. Eu faço pontos de aproximação antes de reduzir o espaço morto, tá? Que são pontos para me unir um pouquinho a pele e eu ver como que eu vou planejar a minha sutura. Então, por exemplo, no caso dela, eu fiz um pontinho de aproximação aqui, eu fiz outro aqui, fiz outro aqui, eu fiz um ponto aqui, fiz ponto aqui. Aproximei tudo, eu venho. Isso, a aproximação eu faço com isolado simples ou com sultan, que é o X, né? E a redução do espaço morto eu faço com ponto contínuo simples, tá? Nessa gatinha aqui eu usei fio absorvível para fazer, pra gente depois não ficar com um fio ali, mas pode ser feito com nylon também, não tem problema. E aí eu venho, e uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Eu não faço ponto contínuo simples até acabar o fio. Eu faço pontos interrompidos, digamos assim. Então, eu comecei aqui nesta região com ponto contínuo simples, mais ou menos por aqui eu encerrei ele, comecei outro, encerrei, comecei outro, encerrei. Porque se rompe, não rompe tudo, tá? Então, isso é algo que eu tenho mania de fazer, costume, que a gente vai pegando, gosta ou não. E aí, ponto de pele a gente pode fazer Wolf, a gente pode fazer ponto isolado simples. Eu gosto bastante do intradérmico. Então, aqui nesse caso, eu fiz alguns pontos com intradérmico. Se vocês forem ver, a gente veio bem longe aqui na perna, ó. E aí eu vim subindo. E os intradérmicos eu faço a mesma coisa que eu falei do ponto do espaço morto, tá? Eu faço também em trechos interrompidos. Então, tipo, eu fiz intradérmico daqui até aqui,
tá? Acho que na realidade até aqui, ó, que tá o nozinho. Aí eu fiz daqui até aqui, daqui até aqui. E aqui, nessa região da axila, onde eu tirei linfonodo, eu fiz com um ponto isolado simples. Tá? Uma coisa que eu gosto de fazer, eu ia botar foto e eu esqueci, agora que me dei por conta que eu esqueci. Eu gosto de usar atadura compressiva, tá? Eu aprendi com a Patrícia a fazer isso. Então, nesses pacientes, eu faço uma atadura envolvendo... Eu boto uma compressa esterilizada aqui e passo a atadura em toda a volta. Normalmente, eu deixo 3 dias o paciente sem mexer na atadura, tá? Dá um pouco... Eu acho, né? Na minha opinião. Eles ficam com um pouco mais de conforto, não precisa fazer a limpeza dos pontos ali nesses 3 primeiros dias, que é o momento mais dolorido para eles. Eu acho que fica melhor, eu tenho feito assim. O que eu trouxe as considerações para a gente? Na realidade, né, não são bem considerações, mas são coisas para a gente discutir. Gente, a gente sempre tem que olhar para o paciente como um todo. Tá? A gente não pode olhar só um tumor e pensar, vou tirar o tumor. Eu mexo que eu sou a cirurgia que cancela a cirurgia. Porque o pessoal deve até ficar chateado às vezes, né? Nossa, mas não, a gente tem que olhar. Porque tu tem que avaliar, às vezes tu chega numa clínica, né, e aí o clínico às vezes não vai ter a noção que a gente tem do que a gente vai usar de tecido, o que não vai. Então, olhei aquele tumor, é um tumor grande, parece um carcinoma inflamatório, bom, vamos fazer citologia, vamos fazer um exame e vamos esperar. Aqui já entra também aquela questão de solicitação de exames complementares. É um tumor mamário ali, um nódulo bonitinho, não está ulcerado, não está nada, mas eu não quero fazer nada de exame. Não, gente, não é assim, tem que fazer. Porque um nódulo de menos de 1 centímetro pode ser um nódulo extremamente maligno que está com metástase em pulmão. Então, o tamanho do tumor não significa que o tumor, aquele grandão, é mais maligno que o pequeno. Não necessariamente, o pequeno pode ser mais maligno. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Exames complementares estão aí para nos ajudar. A gente tem que pedir, tá? A gente tem que solicitar. Muitas vezes, a falta de um exame complementar vai colocar o nosso procedimento todo por água abaixo. A gente, então, tem que avaliar todo o paciente pensando o quê? Eu tenho a possibilidade tenho pele para tirar, como que eu vou fazer essa cirurgia, como que eu vou fazer essa incisão, que cadeias mamárias que eu vou tirar. Eu faço tricotomia, pode ser um nódulo lá inguinal, eu faço até a torácica lá em cima dos 2 lados. Porque às vezes tem um nódulo lá em cima escondido que a gente não viu, uma coisinha minúscula assim, eu tenho costume de achar uns bem pequenininhos. Então tem que fazer isso. Tu fez uma tricotomia bem ampla, palpou bem, planejei, posso tirar, tenho pele para tirar? Não tenho pele, preciso fazer um flap cutâneo. Não, acho que a gente tem que fazer mais exames. Gente, planejem, se organizem para fazer o procedimento que seja da melhor forma. Qual que é a importância do nosso procedimento? A gente está fazendo o procedimento por causa de quê? Dos nossos pacientes. Então, a ideia é a gente dar qualidade de vida para o paciente. Se a gente vai fazer algo que vai prejudicar eles, a gente não faz. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Eu falei, eu adoro tirar tumor, mas eu olho para o tumor e eu vejo, não, isso aqui vai fazer pior para ele se eu tirar. Imagina se eu tiro aquele carcinoma inflamatório. Eu vou fazer um bem para o paciente? Não vou. Então, não tiro. Tá? Aqui estão meus filhos, meu contato. E só para mostrar para vocês que essa menininha branca que estava aparecendo para vocês antes, ela venceu o câncer de mama. Ela teve tumor mamário em ambas cadeias mamárias, fez 2 procedimentos, removeu algo que... eu não falei na palestra. Mas, lembrando, a gente tem que fazer acompanhamento dos pacientes com tumores mamários. Não importa o tipo de tumor, sendo maligno, a gente faz acompanhamento, tá? Então, exames hematológicos, hemograma, bioquímico, raio-x e ultrassom. Essa pacientinha que ela faz check-up, tá? De tempos em tempos, para ver se está tudo ok, se não tem nenhuma metástase à distância, até porque o tumor dela era bem maligno, bem agressivo, tá? Mas ela sobreviveu
o câncer de mama estava passeando aqui na frente de vocês lá no início da palestra. Espero que vocês tenham gostado. Era muita informação, tá? Se tiverem dúvidas, né, perguntem. O que eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar e responder depois para vocês. E fiquem bem à vontade. Cláudia, Oi. Parabéns, que a tua aula foi excepcional, foi incrível. Eu tô apaixonada. Então, assim, eu tô até emocionada aqui. Eu nunca tive pra falar, né? Hoje, eu tô emocionada. Eu amei a tua aula. Muito Gente, assim, a Lore me falou que essa aula eles não tiveram. E aí eu pensei, não, eu vou trazer de tudo um pouquinho, mas eu fiquei com medo de ou trazer demais ou trazer de menos também, né? Às vezes a gente fala algumas coisas e outras que são mais corriqueiras, que tem bastante casuística, acaba não falando, né? Então, essas turmas agora, Cláudia, alguns ficaram com um pouco menos de aula, entendeu? Sim. Então, é importante, foi muito bom mesmo. Veio lá do início, explicando, foi excelente, parabéns. Obrigada, gente. Lore, quem é que conversa com ela hoje? Quem é que faz os questionamentos com a Jaqueline. É verdade. Jaqueline está por aí. Mas muito bom, parabéns. Obrigada, gente. Tava um passando, né? Faz uma carinha bonitinha aí. Deixa eu tirar o mais daqui. Bom, os filhos estão aparecendo, né? Deixa eu botar lá para o início, lá que fica mais no... Não, e aí, Jô, quando eu fui preparar a palestra, eu me dei por conta. Ninguém tira foto de tumor mamário. Por que tumor mamário é tão comum? É um tumor, por que eu tiro foto de tumor? Gente, aí eu fui catar foto de tumor para mostrar para vocês e eu fiquei assim, ó, meu Deus. Ai, tá. Cabelo, pera que eu vou bagunçar o cabelo agora. Eu mandei lá no grupo uma de vocês. Jaqueline, eu tenho uma coisa para te dizer. Nós temos 8 minutos apenas. Eu queria que tu fizesse o seguinte: pegasse essas perguntas da Cláudia e tu copiasse, eu não sei se alguém do grupo de vocês consegue fazer um print e daí tu escolhe só uma pergunta para a Cláudia, por favor. Daí as outras a gente manda e coloca no Instagram, Cláudia, pode ser? Pode? Tá bem. A Lore está interessadíssima. Sim. Hoje eu ficaria as 2 horas super de boa. Assim, ó, eu não tenho problema com o horário hoje, né? Porque geralmente eu tenho que sair 7h30. Vamos, não sei como é que tu tá de horário, Cláudia. Não, tô bem, tô em casa no chimarrão. É isso. Tá, então, Jaqueline, tu tá aí, tu pode fazer as perguntas para ela, então a gente vai... Ai, tô. É porque ele tinha dado problema aqui na hora que eu fui ligar o microfone. Vou Pode abrir ligar aqui a câmera. Aham, vou. Talvez às 8 eu tenha que sair, porque a Anitta tá bem, muita com febre. Vou ter que ir lá na farmácia comprar uns remédios para ela. Boa noite, Cláudia.
Boa noite, prazer. Muito obrigada pela palestra, foi incrível. Ai, que bom que gostaram. Vou ser bem sincera para vocês, eu estava com receio, porque é um assunto tão comum, entre aspas, que eu pensei, nossa, o pessoal, né, nem vai querer gostar do assunto. Ai, não, eu adorei, acho que todo mundo adorou também. E eu vou fazer agora algumas perguntas, né, que surgiram no decorrer da palestra. Então, a Lori, no início, ela tinha perguntado para a Golden, também serve fazer a OSH antes do primeiro SIL, porque tem alguns jets que não fazem. Então, assim, ó, tem um trabalho que eu até não encontrei, mas que eu já peguei essa informação, que cães de grande porte, tá? E aí a gente entra até principalmente nos machos. E aí entram raças como Golden, Bernese, Rottweiler, que já não é recomendado fazer, às vezes, a castração antes do primeiro ano, por conta dos fatores musculoesqueléticos, alterações que podem ter. Então, nesses casos mesmo, né, se for pegar por castração, eles já recomendam fazer mais tardiamente, tá? E aí, como eu falei, pelo consenso, porque acho que ela perguntou antes de eu dar a sequência ali depois, pelo consenso, eles já não recomendam também fazer antes do primeiro cio. Então, no consenso, eles botam de forma geral, né, para fazer entre o primeiro e o segundo cio. E aí, claro, a gente tem que olhar cada particularidade. Então, se tu pegar os trabalhos que dizem que certas raças de cães necessitam fazer a castração por conta de outras alterações mais tardiamente, se faz mais tardiamente, né? Porque é aquilo, a gente tem que colocar na balança, né? A gente ainda vê muita castração precoce, principalmente por controle populacional, e aí, ok, tem que fazer um controle populacional, né? Se faz, não tem problema, mas que pode gerar problemas, né? Tanto que falam muito, por exemplo, em gato que obstrui porque foi castrado muito cedo. Então, tem uma discussão grande nisso, não tem bem um certo e um errado, mas tem algumas orientações, tá? No caso pensando, né, por ser um Golden, eu já não faria antes do primeiro cio mesmo, tá? Eu faria depois, entre o primeiro e o segundo, e talvez depois de 1 ano de idade. Dependendo, aí entra muita questão com o tutor também, da nossa conversa com ele, explicar o porquê. Que às vezes é mais difícil, às vezes o tutor quer castrar, porque não quer que tutor de gato mesmo, né? Tem a questão do cio, que às vezes incomoda, então a gente tem que ser tudo conversado e negociado. Mas pelo consenso, para tumor de mama, entre primeiro e segundo cio. A Luísa, ela perguntou se essa porcentagem de chances de surgimento de neoplasias entre o primeiro e o segundo cio tem alguma alteração se a cadela emprenhar. Se a cadela emprenhar, não sei te dizer isso, não li sobre. Mas aí eu acredito que se ela emprenhar, tu não vai conseguir castrar antes do segundo cio, provavelmente. Tu vai ter que dar um tempo, né, até desmamar. A gente, que digamos, emprenhou até ela desmamar e tu poder fazer a castração, talvez, né, tu, nesse meio tempo, não consiga castrar antes do segundo cio. Mas eu vou te dizer que eu não vi nenhum trabalho que fale da questão de prenhez, tá? Da questão do se altera ou não. Se a Jo souber até de alguma coisa, se tiver lido, mas eu não li ainda, tá? Então, posso pesquisar sobre isso e depois trazer a resposta para vocês. Já que eu estou ali pelo grupo, eu posso trazer informações do chat. É bom a gente procurar, mas assim, ó, geralmente as cadelas que elas ficam prenhes, geralmente elas não têm tumor no início da vida delas. Geralmente é mais no final. Mas isso é uma observação minha, entende? Mas dá para procurar alguma coisa e ver com a gente, Cláudia. Não, vou ver se eu encontro algo, porque eu não... Nos trabalhos eles não falam isso, eles só falam da porcentagem, mas não relacionam a questão da prenhez ali em si. A Letícia, ela perguntou se teria alguma raça que é mais predisposta à doença. Tem. A raça que mais é acometida, tá? Por alguns estudos que eu vi, e o meu trabalho foi sobre tumores mamários no período de 2016 a 2020, então eu avaliei 5 anos no hospital veterinário. A raça que mais foi acometida foi SRD. Então, os cães sem raça definida são disparadamente os que mais são acometidos. E aí eles vêm seguidos pelos poodles, tá?
E os poodles, eles são, então, digamos assim, com raças definidas, os poodles são os que ocorrem com maior frequência no hospital. E em alguns estudos que eu li, até na questão da defesa do mestrado ali, eles trazem também os poodles como o segundo mais acometido, ou às vezes o terceiro, e também dos tumores malignos, eles também estão ali como uma das raças que mais são acometidas. A Luísa, ela perguntou se cadelas que desenvolvem pseudociese têm maior probabilidade de desenvolver tumor de mama. Tem a gente às vezes observa, tá? Não, isso é vou falar uma opinião minha, tá? De parte de rotina. O que a gente observa ali? Talvez tenha um estímulo maior, a mama fica mais aumentada, e às vezes com a pseudociese elas fazem hiperplasia mamária, né? Elas desenvolvem um aumento da mama e o filhote não está mamando, não está tendo o processo, né, normal da fisiologia. Então, o que eu observei? Eu, até agora, fora da residência, eu não tive casos assim, mas na residência eu peguei alguns casos que eles faziam, né? Tinha pseudociese, fazia hiperplasia mamária, aí a gente tratava para ver se diminuía essa hiperplasia mamária, principalmente em glândulas inguinais ali, a M4 e M5, né? Abdominal, caudal e inguinal. E ficava aquele tecido exuberante e um tecido diferente ao toque, tá? E aí a gente removia. Muitas vezes é só uma hiperplasia mamária, não necessariamente um tumor, mas a gente acabava removendo porque ele fica um tecido diferente. E assim, uma coisa que eu não comentei ali, a classificação das neoplasias, elas são de lesões, de alterações não neoplásicas, que no caso entra a hiperplasia mamária, alterações, né, neoplásicas, que são os tumores benignos, que os tumores benignos são aqueles que não têm chance de fazer metástase, e os tumores malignos, que são aqueles que fazem metástase em órgãos distantes, tá? Então, essa é a classificação. Então, de um tumor benigno, às vezes, ele pode mudar o seu comportamento biológico e se transformar em um tumor maligno. Por isso que a gente recomenda remover muitas vezes. Então, a gente tem essa alteração. Então, muitas vezes está ali a hiperplasia, a gente não sabe necessariamente se é uma hiperplasia ou se é um tumor, a gente remove. Então, eu não sei te dizer se vai desenvolver tumor, mas como fica com a hiperplasia, a gente geralmente tira, se não diminui com o tratamento. Tá? Mas isso é uma visão minha de rotina da época da residência. A Letícia, ela perguntou se indica o uso de terapias integrativas associadas ao tratamento para mastectomias radicais. Nunca usei. Interessante. Nunca pensei nisso também. Eu acredito aí que ela entre, né, em questões tipo ozônio, coisas assim, né? Seriam nessa questão, né, Letícia? Se a Letícia está aqui ainda com a gente. Mas o que talvez eu entraria nas feridas abertas, principalmente, tá? Hoje em dia, na minha época de residência, abria uma ferida, a gente tratava açúcar cristal, desbridava açúcar cristal e depois solução fisiológica e pomada. Hoje em dia eu tenho usado bastante, dependendo do tipo de lesão aberta, né? Eu uso algumas pomadas cicatrizantes. E em alguns casos de feridas, aí falando ferida do modo em geral, eu tenho indicado ozonioterapia como tratamento adjuvante. Que na realidade aí tira a pomada, né? E eles fazem o protocolo. Então eu acredito, como eu disse, assim, essas feridas abertas, aquelas fotos de feridas abertas que eu mostrei para vocês, é tudo da época da residência. Eu não tive casos agora de fazer aquela deiscência de pontos. Mas eu acredito, né? Aí vou falar do que eu imagino, que deve funcionar bem, principalmente nesses casos quando abre ferida. Tipo, deu deiscência de pontos que nem naquelas fotos, eu acho que a ozônio, por exemplo, vai funcionar super bem. Mas eu não tive ainda essa oportunidade de usar. Até eu tenho me integrado mais para feridas em usar ozônio, mas em tumor de mama, não. Geralmente, o tumor de mama, né, a gente pede um retorno com 10 dias para avaliar os pontos, mas geralmente a gente remove pontos com 14. Nesse período, geralmente cicatriza direitinho, só com limpeza com solução fisiológica. Eu não passo nada de produto, tá? Eu deixo 3, 4 dias com atadura e depois limpeza 2 vezes por dia, só com solução fisiológica e gás. É isso que geralmente eu faço e tem sido bom. Não tenho tido muitos problemas. Respondido, Letícia. O João Sérgio ele perguntou se existe alguma correlação entre gestação e lactação precoce com a diminuição do risco de desenvolvimento de neoplasias mamárias.
Acho que se entra perto lá daquela outra pergunta da Prenhez, que eu pesquisarei para vocês e responderei depois. A Grace, ela perguntou, quando os tumores são bilaterais, sendo necessária mastectomia radical, qual o intervalo de tempo entre uma cirurgia e outra? Eu, particularmente, avalio em 45 dias. De 45 a 60 dias. Geralmente é o tempo da pele já ter uma elasticidade adequada para a gente poder fazer o outro lado. Tem que estar bem cicatrizado. Se deu deficiência de ponto, por exemplo, tem que esperar mais tempo. O tecido ele tem que estar bem cicatrizado, porque se tu faz um tecido que não está cicatrizado, ele vai abrir. Então, eu geralmente espero de 45 a 60 dias e faço o outro lado. Aí eu consigo fazer bem o outro lado. Se tiver, tem que avaliar se tem elasticidade, se o tumor é muito grande, como é que tá, para ver se a gente pode fazer. Mas geralmente esse período dá certo. Mais alguma? Eu não sei se tu tá falando, Jaqueline, que deu uma passada. Eu acho que é a internet aqui. Agora eu tô te ouvindo bem. Tá me escutando agora? É porque a internet aqui tá meio... Tá muito instável. A Laura tinha perguntado se tumor acima de 3 centímetros se faz a mastectomia radical. A minha definição por fazer a radical, porque a radical para mim o que é? Tirar 5 mamas. Eu não me defino no tamanho do tumor. Eu me defino na localização. Se está entre M2 e M3, ou M3 e M4, eu faço radical. Não importa se é um grãozinho de areia. Eu faço radical porque se ele está entre M2 e M3, ele pode ter comunicação tanto com a glândula mamária na 2 quanto a 3 ali, né? A abdominal. Deixa eu mostrar para vocês aqui que acho que fica mais fácil. Por exemplo, ó, se o tumorzinho está aqui, ó, onde está a minha setinha vermelha, eu tenho comunicação com as duas glândulas mamárias, a 2 e a 3. Então, automaticamente, ele drena, né? Provavelmente, ele drene tanto para o linfonodo axilar quanto para o inguinal. Então, eu tiro tudo, tá? Como eu disse, mesmo se está entre M3 e M4, por exemplo, eu recomendo para o tutor para a gente já tirar tudo, mas isso é uma preferência minha por já tirar tudo, para não ter que passar depois surge outro tumor, por algum outro motivo, e passar para o outro lado, tá? E o que acontece às vezes é, se o tumor é muito grande, às vezes ele é muito grande, e a gente não consegue tirar a cadeia inteira. Porque, por exemplo, eu tenho um tumor muito grande aqui, ó, tá? Às vezes eu vou tracionar demais o tecido aqui. Foi o caso aquele da paciente que não foi eu que fiz, que foi a Pamela e a Jo. Era um tumor muito grande em região inguinal. Ela podia ter tumores para cima, mas ali já era tanta tensão do tecido que a gente não vai para cima. A gente faz aquele tumor grande e em outro procedimento faz o restante. Isso tudo a gente tem que avaliar. A Micaela tinha perguntado se a retirada de ambas as cadeias em gatas, mesmo que o tumor esteja localizado em apenas uma. Então... Em gatos, o consenso recomenda, né? O que eles viram pelos trabalhos que foram feitos? Quando tu só tira um lado, o tempo de sobrevida, se não me engano, é até 500 dias dessa gata. Se tu tira os dois lados, mesmo que sejam em tempos diferentes, tipo, tirei o lado direito, depois o esquerdo, ou fiz bilateral, ele passa de 1000 dias o tempo de sobrevida. Tem aqui as datas certinhas, mas assim, ele meio que dobra o tempo de sobrevida. Então, a sobrevida dos gatos é muito maior se tirar os dois lados. E, por exemplo, a minha gata, tá? Que é um exemplo que eu tenho bem real, ela tinha, gente, sem mentira nenhuma, ela tinha uns grânulozinhos que tu não enxergava. Eu senti porque eu fazia muito carinho nela. Ela tinha só de um lado, tipo, uns 5 granulozinhos bem pertinho. Tirei todo aquele lado. Não deu 2 meses, ela teve no outro lado. Porque eu não ia tirar o outro lado na época. E ela teve exatamente igual no outro lado. E o dela era carcinoma cribriforme, é um bem agressivo. Então, a recomendação é, tirou um lado, não tem do outro lado, tira do outro lado mesmo assim. Porque pelo tempo de sobrevida. A Laura tinha perguntado se pode fazer lumpectomia, em que situações? Tumores menores que 3 centímetros? Eu, particularmente, não uso a lumpectomia, tá? A lumpectomia mesmo, a noduleque, geralmente eu uso se for nódulo de pele e não de mama.
por conta da drenagem linfática. E até a mastectomia simples, eu geralmente não faço por conta da drenagem. Porque se eu tirar só a mama 2 aqui, eu posso ter espalhado para a mama 1 e ter neoplasia daqui a pouco, futuramente ali. Quando que a gente faz isso? É um nódulo muito grande. Então, às vezes, tu tem um nódulo muito grande, ou outro momento que pode acontecer, tá? Porque aí eu falo que a gente tem que avaliar um todo. A paciente tem um nódulo só ulcerado, mas ela não tem uma estabilidade para ser anestesiada, digamos assim, tá? Ela não tem... A anestesia dela não é muito boa, ela tem algumas outras alterações, mas a gente precisa tirar aquele nódulo. Então, nesses casos, eu vou tirar aquele nódulo, porque ela não aguenta, tipo, a paciente não vai ser bom para a paciente passar por um período longo de anestesia. Então, seria nesses casos que eu faria um nódulo só. É um tumor muito grande, que eu não tenho pele para tirar ao redor, vou tirar só ele. Ou então, foi o que eu falei da gata ali embaixo, né? Eu comecei por baixo, porque se ela não passasse bem, eu não ia seguir. Eu ia tirar só o problema maior. Naquela cachorrinha, exemplo lá, que tinha Miase, que era um nódulo bem pequenininho, quer dizer, não era tão pequeno, né? Mas perto dos outros era pequeno. Aquela dali, se for um paciente que não vai ter uma anestesia muito segura, né? Tem alguma alteração e não vai fazer, a gente faz só ela. No consenso eles falam sobre cirurgias paliativas, que são aqueles pacientes que já têm alterações ou já têm metástases, mas que a gente vai dar um alívio para eles e a gente remove só o tumor ali. Acho que seria mais ou menos isso. A Lori tinha perguntado como que você faz a CAF nesses casos. Eu faço citologia expirativa para agulha fina mesmo, tá? Então, eu introduzo a agulha no tumor. Desculpem, gente. Mas hoje é o meu melhor dia, eu tô desde sexta ruim. Eu introduzo a agulha, né? Eu pego, introduzo a agulha, eu faço o formato de leque. E aí depois, quando eu vou na lâmina, eu desacoplei a agulha, puxo o ar na seringa, coloco na agulha e dou aquele jato de ar na... Já fiz o teste, Jô, deu negativo. Pode a pergunta inteira, porque eu queria saber mais em relação ao mastocitoma mesmo, se como é que tu procede, assim, se tu não tem medo de ter grânulos de heparina. Essa é a minha dúvida. Sim, mas assim, ó, eu entendi agora, a questão do... Não era nem o procedimento em si, mas como... eu ia continuar a pergunta. Tá. Bom, a CAF, então, não preciso explicar como é que eu faço. Alguém perguntou se eu fazia imprint, né? Então, muito raro, às vezes eu faço, mas muito raro. Geralmente eu faço por punção. Então, mastocitoma é um problema, se a gente desconfia do mastocitoma, mas de qualquer forma a gente precisa confirmar se é um mastocitoma. Até porque nos consensos de mastocitoma, né, que tem nos trabalhos sobre a recomendação de margem, que é o tecido que a gente vai tirar para o lado do tumor, é de 3 a 5 centímetros. Então, dá uma diferença bem grande. Então, se a gente suspeita de mastocitoma, a gente tem que tirar um tecido amplo, né? Porque ele é bem agressivo. Então, eu acabo fazendo CAF, né, com cuidado para manipular, mas eu acabo fazendo CAF também. E naquele que eu comentei com vocês, que era um lipoma, a CAF tinha sido feita só do lipoma. O mastocitoma era um nódulozinho muito semelhante ao lipoma e que eu resolvi remover e falei, avisei para os tutores, removi aqui também e a gente mandou e deu masto. Mas assim, tem que ter um cuidado, a gente sabe, masto de granulomastose, ele pode se espalhar um pouco mais, mas às vezes a gente precisa fazer para ter, tipo, tem desconfiança que pode ser masto, faz também a citologia, eu faço também por conta, para eu saber o quanto de margem que eu vou tirar para os lados. Eu fiz uma vez um estágio que a veterinária ela dava uma injeção no tumor antes de fazer a CAF, mas eu não me lembro o que ela botava para não ter essa liberação de grânulos de heparina. Essa é a minha maior dúvida, assim, o que ela botou, entende? Porque eu não estou mais na cidade. Eu nunca vi. Posso até ver com alguém se tem alguma coisa me informar. Mas eu nunca vi, assim, eu faço com cuidado, mas eu acabo fazendo. Sim. E tem muito tumor que pega, que parece que é mama, e é um hemangiosarcoma, é mastocitoma, então Obrigada. Não, de nada. A Carolina tinha perguntado se os tumores de mama possuem alta recidiva.
Alguns tumores, sim. Tumores malignos, eles podem ter recidiva, tá? Principalmente se não forem tirados de forma adequada. Aí a gente entra na questão importante da margem. A margem cirúrgica, que é o tecido livre, se as margens forem comprometidas, ou seja, ficou algum resquício de célula tumoral, pode dar recidiva, tá? E eles têm uma... Eu não achei até tão alta, na minha rotina não vejo tão alta, mas eles relatam que tem bastante recidiva de neoplasia mamária. Às vezes dá na outra cadeia mamária e às vezes dá na própria cicatriz. Tumores muito agressivos na própria cicatriz. Gente, eu acompanhei um caso agora, falando nisso, de um tumor que um veterinário removeu o tumor. Não foi minha paciente, tá? Eu só fiquei sabendo. E ele só removeu o tumor, era um tumor mamário que ele só removeu o tumor, ele não tirou pele, não tirou glândula mamária, nada assim. Foi feito meio no estilo daquele que postaram a foto lá no grupo esses dias. E na hora, quando foi tirar os pontos, o tumor já tinha voltado igual. Então, às vezes, a gente, né, remover de forma inadequada é bem pior para o paciente, tá? O João Sérgio tinha perguntado se existe alguma contraindicação para a realização de anestesia tumescente. Sim, João. Não sou expert, tá? Mas eu gosto que use. Mas geralmente tumores ulcerados não é feito por conta da contaminação que pode ocorrer, tá? Primeiro, a tumescência ela tem que ser feita abaixo do tumor. Não pode pegar tumor, porque senão quando tu introduz o catéter ou agulha de tumescência ali, né, se tu passar pelo tumor, tu pode levar células tumorais adiante e espalhar pelo tecido. Então, é feito de forma ao redor, geralmente na linha de incisão, ao redor dos tumores, e em tumores ulcerados não é feito por conta da contaminação que pode acontecer, tá? Tanto que naquela paciente que eu mostrei para vocês foi feito nas outras localizações ali e não próximo ao tumor. E aí, informações mais além disso, assim, aí eu teria que falar com o anestesista, porque essas são as informações que eu sei da tumescência, de quando pode. Pergunta da Letícia. A abordagem cirúrgica varia de acordo com a histologia tumoral? Então, deveria, mas a gente não sabe a histologia antes, né? Muito difícil a gente saber a histologia, porque o que acontece? A gente vai saber a histologia quando mandar a peça para análise histopatológica. Então, tu já tirou. Então, para mim, a abordagem vai depender do tamanho do tumor, da localização e do tipo de tumor. Às vezes, tu tiver por exemplo, uma citologia, que tu já tem uma noção do que é, né? Se tu sabe, por exemplo, é um tumor, um carcinosarcoma, tá? Carcinosarcoma também é altamente maligno, ele tem alta malignidade. Então, se eu sei, né, fiz uma citologia e deu uma sugestão de carcinosarcoma, aí tu vai tirar com mais margens. Mas é difícil a gente saber, porque geralmente a gente tira e depois manda para análise, né? Então, não tem muito como a gente saber esse tipo antes. Mas tem uns que a gente olha e diz, é bem feio, vou tirar bem antes do lado. Mas o ideal é tirar de 1 a 2 centímetros sempre que der para os lados. Não sei se era essa a ideia da Letícia na pergunta. A Grace tinha perguntado se nos casos de carcinoma inflamatório, a coleta para cita é por imprint ou punção. Foi essa que eu vi que tinha um imprint, eu respondi lá na outra. Eu faço por punção. Se tiver alguma lesãozinha aberta, a gente pode fazer o imprint, mas às vezes, quando tem lesão aberta, tem muita célula sanguínea junto, né? Ou inflamatórias, e aí às vezes pode confundir. Eu faço geralmente por punção. Eu sou aquele tipo de pessoa que manda 10 lâminas para o patologista. E eles gostam, tá? Quanto mais lâmina a gente manda, melhor. Porque às vezes, e eu coleto de vários pontos, tá? Então, tipo, eu tenho aquele tumorzão grande que eu tinha ali, eu coletei de vários pontos. E às vezes tu pega um ponto, que tu pega só célula inflamatória ali de tecido lesionado, tu pega só hemácias, então acaba não pegando a célula que tem de fato no tumor. Então eu pego de vários pontos, tá? É assim que eu faço. Eu mando várias lâminas, eu chego lá assim com uma bandejinha de lâmina para eles. E desenhado e tudo mais. Se tiver foto, melhor. A Camila perguntou quais os cuidados que o cirurgião precisa tomar no transoperatório em relação à liberação de histamina pelos tumores.
manuseio correto da manipulação correta dos tecidos, tá? Então, não cortar tumor, não incisar tumor, né? Vamos falar bonitinho. Não incisar tumor, fazer manipulação. Assim, eu digo que é uma cirurgia que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer porque eu faço com calma. Então, tu vai fazer a divulsão, tu vai sempre mais abaixo. Tem tecido aderido na musculatura, tu não vai cortar, não vai fazer a divulsão ali do tecido no subcutâneo, não, tu vai remover uma camada de músculo. Então, acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, fazer de forma calma, como qualquer procedimento cirúrgico. Tá, fazer de forma calma, lembrando da técnica, né, fazendo de forma consciente ali o procedimento. Então, eu faço a divulsão bem delicadamente nos locais, não incisar tumor, né? Viu que tem um tumor ali, tu vai abaixo dele para fazer a remoção, para não perfurar ele e não liberar nada de células. A Micaela tinha perguntado se a recomendação para o OSH entre... Não, parece que eu tinha... Enrolei. Ah, uhum, tá. Então, eles recomendam... É porque ela tinha feito 2 perguntas aí. Tu leu uma e não leu a... Não, então... se a retirada de ambas as cadeias engatas, mesmo que o tumor esteja localizado em apenas uma. Tá, essa a gente respondeu. Respondeu, então é a outra. A outra. Se a recomendação para o OSH entre o primeiro e o segundo estro também se estende para gatas. Então, eles também recomendam, tá? Eles falam da castração entre 6 e 12 meses, que vai reduzir bastante o risco de tumor mamário. Se tu castrar antes do primeiro, antes dos 6 meses de idade, tu reduz a 91% as chances de tumores mamários. E se tu castrar até 1 ano de idade, tu tem 85, 86% de redução, tá? Lembrando que tumores de mama em gatos geralmente são malignos, tá? Diferente das cachorras que tem bastante frequência de malignos, em gatos eles geralmente são malignos. É muito raro a gente pegar um que não seja maligno. E era isso. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, Cláudia, hoje foi um espetáculo de perguntas. O pessoal realmente gostou. Ai, que Obrigada, viu? Foi muito bom. Tiveram uns imprevistos, né, em relação à tua palestra, mas valeu a pena esperar. Viu? Obrigada mesmo.